Bom, pessoal do Pedro Malose aí, bom dia, né? Estamos aqui, eu vou complementar o vídeo sobre os animais, né? Fazendo uma comparação entre algumas estruturas, né? Que não ficou muito clara lá na primeira videoaula, né? Então aproveitem aí e vamos dar início a essa nova aula aí, tá? E amanhã no Enem, né? Eu espero, né, que vocês tenham sucesso e que o que vocês aprenderam sirvam aí para vocês obterem uma boa nota, uma boa classificação. Quem não for fazer o Enem, tem o vestibular e conhecimento para o resto da vida, tá bom, pessoal? Então, força aí e sucesso para vocês. Vocês são capazes. Bom, pessoal, então estamos aqui com mais uma videoaula, na realidade um complemento, né, do que eu já passei para vocês sobre os animais. Então, vou falar um pouquinho sobre a filogenia comparada entre esses animais, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos um cladograma, né, onde nós temos os principais grupos de animais, começando pelos filos dos poríferos, né, como nós já vimos, tá? Então, eles não têm tecidos diferenciados, são os organismos mais simples, né, desse reino animal. Aí aqui surge uma característica evolutiva, né? Pluricelulares, que são justamente os poríferos, né? Os animais. Então, depois dos poríferos, surge aqui uma característica evolutiva, né? Tecidos diferenciados. Quem que apresenta tecidos diferenciados? A partir dos quinidários, né? Que apresentam dois tecidos, né? São diblásticos, porque tem dois tecidos, aqui os quinidários, tá? Como nós já vimos anteriormente. E uma outra característica evolutiva que vem a seguir são os triblásticos, são os seres que já apresentam todos os tecidos verdadeiros, né? Os três tecidos, três, tá? Então, nós temos aqui um exemplo, os plateumintos, né? Que são os primeiros vermes, né? De corpo achatado e alongado, tá certo? Eles não têm cavidade corporal, portanto, também são acelomados, assim como os quinidários e os poríferos são acelomados, tá certo? Bom, aí depois surge os animais com cavidade corporal, ou seja, surgem primeiro os pseudocelomados, né, como é o caso dos nematóides ou asqueumintos, como nós vimos anteriormente. Então, pessoal, asqueumintos ou nematódios ou nematóides, né, é a mesma coisa, tá legal? Então, se cair na prova nematódios, né, são os asqueumintos, tá ok? Aí depois surgem os celomados, né? A próxima característica evolutiva. Nos celomados nós vamos ter os protostômios, né? Então, protostômios são indivíduos que durante a formação embrionária, né? Eles formam primeiro o quê? O ânus, tá legal? Desculpa, formam primeiro a boca, depois o ânus, né? Então nós temos aqui os não segmentados, que são os moluscos, tá? E posteriormente os segmentados, que vêm depois na escala evolutiva. Aí nós temos os anelídeos, né? Como exemplo, as minhocas, tem o corpo todo cheio de anéisinhos, todos segmentados, tá? Daí o nome anel, anelídeo de anel, tá? Aí depois surgem pernas articuladas, que são os artrópodes, né? Nós temos insetos, nós temos aranhas, né? Que são os aracnídeos, e os crustáceos, que são o caranguejo, né? Então, caranguejo e uma barata, né, são parentes, né? São primos, né? Que pertencem ao mesmo filo, o filo dos artrópodes, tá ok? Bom, depois dos protostômios, né, nós temos uma última evolução, que são os deuterostômios, né? Nós temos aí os equinodermos, né? E os cordados, né? Que são os vertebrados, que tem notocorda, tá ok? Então, isso aqui seria um cladograma, né? Clado, ou árvore filogenética, onde traz o quê? Os principais, ou melhor, as principais características evolutivas de cada grupo, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre os indivíduos que têm deuterostomados e protostomados, né? Então, os animais protostomados apresentam uma boca originada a partir do blastóporo, tá? Nos seres deuterostomados, o ânus origina-se do blastóporo e a boca origina-se de uma segunda abertura. Então, pessoal, protóstomos, né? Eles surgem primeiro a boca, né? No processo de
gastrulação, que é a fase embrionária, tá? E o deuterostomados vem primeiro o ânus, ó. Então, o primeiro vem a boca e o outro vem o ânus. O menos evoluído produz primeiro a boca, né? E os mais evoluídos origina primeiro o ânus, né? Então, essa é praticamente a diferença a grosso modo, tá? Então aqui o processo de desenvolvimento embrionário é caracterizado por diversas fases que variam entre os grupos. Entre os animais celomados, em uma dessas etapas, podemos destacar diferenças embriológicas fundamentais que nos permitem dividi-los em dois grupos, né? Deuterostomados e protostomados, né? Então, durante o processo de gastrulação, ocorre um arranjo de células, formando um tubo denominado arquêntero, que originará futuramente o tubo digestório, olha aí. O arquêntero comunica-se com o exterior por meio de um orifício denominado blastóporo, tá certo? Este, em alguns animais, dá origem à boca. Nesse caso, os animais são chamados de protostomados. No caso dos animais deuterostomados, o blastóporo origina primeiro o ânus, né? E a boca surge depois a partir de um segundo orifício. Então, entenderam aí qual a diferença de deuterostomados e protostomados? Então, se cair na variação, vocês já sabem o que significa, né? Bom, aqui nós temos duas, né, na realidade, figuras, né, que mostra, tá? Então, aqui está o blastóporo, né? Aqui está a cavidade, né, do embrião, tá certo? O celoma, né, que são os celomas, tá certo? Então são indivíduos celomados. Então o blastóporo, tá? Ele origina primeiro a boca, tá? Aí depois o ânus, né? E aqui a cavidade aqui digestória, tá, ok? Já no deuterostômio, né? O que acontece? O contrário. Então aqui nós temos os blastóporos, né? Aqui nós temos o celoma, tá certo? E o blastóporo, ele se transforma primeiro em ânus, né? E a boca aparece depois. Então aqui nós temos o mesoderma, né? E aqui o celoma, beleza? Tudo bem? Então essa é a principal diferença. E aqui nós temos uma comparação, né, entre a fase embrionária das principais classes, né, do filo dos vertebrados. Então nós temos aqui o peixe, o anfíbio, o réptil, ave e mamífero. Então perceba que no primeiro momento, né, na etapa inicial do embrião, eles têm muita semelhança. Olha lá, se parecem bastante. Conforme eles vão se desenvolvendo, aí eles começam a se distinguir um dos outros, ó, tá vendo? Então já começa uma distinção até quando ficarem adultos, né? Até quando nascerem e ficarem adultos. Aqui nós temos aqui os diblásticos, né? Só tem dois tecidos, né, embrionários, e aqui os triblásticos, tem os três tecidos embrionários, beleza? Aqui ele tem o ecto, né, que é o exterior, né, o meso, que é o intermediário, e o endo, que é o mais interno, né? Então são os principais tecidos que nós já estudamos também anteriormente, tá legal? E aqui, para terminar, nós temos um quadro comparativo entre os animais invertebrados, né? Então, poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, que são os asqueumintos, anelídeos, moluscos, artrópodos e equinodermos. Então, vamos lá. Vou compartilhar dos poríferos, né, quanto ao desenvolvimento embrionário. Então, são diblásticos, apresentam apenas dois tecidos, né? Ou praticamente quase não tecidos, são acelomados. Tá? Os quinidários também são diblásticos, acelomados. Plateumintos, triblásticos, eles são pseudo, né? Quer dizer, são acelomados ainda, não tem celoma. Os pseudocelomados são os nemateumintos ou asqueumintos, né? Então os primeiros indivíduos a apresentarem um pseudociloma e já são triblásticos, né? Os anelídeos já são cilomados e apresentam os três tecidos, tá certo? Os moluscos triblásticos, tá? E apresentam todos os tecidos, e aí vai, tá? Então esses aqui são os mais evoluídos. Quanto ao tubo digestivo, né? Nós temos aí os poríferos, tá? Onde é ausente esse tubo digestivo, tá legal? Ele não tem tubo digestivo. Os quinidários, né? A cavidade gastrovascular e digestão é intra e extracelular, ou seja, já aparece um tubo digestivo bem como é que se fala? Bem primitivo, tá? Aí vem os plateumintos, ausente ou incompleto, sem ânus, né? Então, esses animais, eles se alimentam e excretam pela boca, tá ok? Os nemateumintos, né, ou asqueumintos, são organismos que têm o sistema digestório completo, com boca e ânus, não há estômago, beleza? Mas é completo.
Anelídeos, né? Também completo, presença de papo e moela. Papo é onde guarda a parte do alimento e moela serve para moer, né? O alimento é como se fosse o dente do animal. Isso aparece também nas aves, né? Tá ok? Aqui os moluscos, né? Também completo, ó. Hepatopâncreas. O que é o hepatopâncreas? É um órgão digestivo presente nos crustáceos, tá? Como os camarões, Macrobacterium ou Ferce, e possui papel fundamental nos sistemas metabólicos, bem como na resposta imunológica nos processos de maturação gonadal. O que é gonadal? Formação das células sexuais e reprodução, tá? Além de apresentar alta sensibilidade a mudanças ambientais, tá? Esse é o papel do hepatopâncreas. Hepatopâncreas, tá bom? Então aqui tá aqui nos moluscos, tá ok? E também aparece aqui nos artrópodes, né? Nos crustáceos, tá? Mas está presente mais nos moluscos, o hepatopâncreas. Já nos artrópodes, né? O sistema é completo, tá? Com glândulas anexas, né? Já apresenta glândulas para auxiliar na digestão. Os equinodermos, completo, algumas espécies não possuem ânus também, tá? Sistema nervoso, né? Então os poríferos não têm, como é que se fala? Sistema nervoso, né? Nos quinidários, o sistema nervoso é difuso, né? Ocorre por difusão os impulsos nervosos, né? Vamos dizer assim. Tá? O que é difusão? Difuso vem de difusão. Difusão é você difundir algo, né? Então, por exemplo, você tem um frasco de perfume, né? Você sabe que ele libera a fragrância. Se você abrir o perfume num ambiente, o que vai acontecer? A fragrância tende a difundir, a sair, né? Onde tem alta concentração para onde tem menos concentração. Isso é difusão, tá? Então, é como se os impulsos nervosos, né? Eles se difundissem, né? No corpo dos indivíduos, tá? Nos plateumintos, né? Os gânglios cerebroides, né? Cérebro bem primitivo, né? E cordões nervosos longitudinais, né? Do indivíduo, tá? Nos neumatoides ou asqueumintos também, gânglios cerebroides, né? E cordões nervosos longitudinais, assim como os plateumintos. Já nos anelídeos, né? Nós temos gânglios cerebroides também e cordão ventral, um cordão que passa pelo ventre, né? É uma espécie de notocorda, mas não é notocorda, ele passa na região ventral da barriga, né? E se comunica por meio de gânglios cerebroides, né? Moluscos presente, né? Ou seja, tem sistema nervoso, apresenta gânglios nervosos interligados, né? Já tem gânglios nervosos que vão transmitir os impulsos nervosos. Já nos artrópodes, né? Gangliconar ventral, órgãos sensoriais bem desenvolvidos na cabeça. Então, se você vê um inseto, ele tem antenas. Essas antenas servem para captar o ambiente, tá certo? E nos equinodermos, né, é um anel nervoso ao redor da boca, com nervos radiais, tá? Bom, sistema excretor, como que eles excretam, né? Então, os poríferos é ausente, a água já entra na célula, já deixa seus alimentos e vai embora, né? Então, não tem excreção. Nos quinidários também é ausente, excreção por difusão também, tá? Plateumintos, presente, né? Nós temos células flama. Nemateumintos, cordões excretores, laterais, sistema H. Anelídeos, um par de nefrídeos, tá? Por segmento do corpo, né? Então, o que são aí os nefrídeos? Os nefrídeos, então, eles são o seguinte, eles são pequenos néfrons, né? Eu creio que seja, tá? Que vão auxiliar na excreção desses animais, tá bom? Então vamos ver aí o que significa a palavra nefrídeos, né? Com mais propriedade. Então, os moluscos possuem estruturas excretoras que se abrem na cavidade celomática, os denominados nefrídeos. Pela abertura interna dessas estruturas, o nefrostoma penetra substâncias encontradas na corrente sanguínea e no líquido celomático e depois excretam, né? Então é como se fosse um órgão excretor, né? O nefronídeo, né? O nefrídeo, né? No nosso caso nós temos os néfrons que estão lá no rins, né? E faz a excreção de urina, que é nefrídeos, tá bom? Isso nos moluscos, tá bom? Os artrópodes, né? Eles também possuem aí o chamado túbulo de Malpighi, tá certo? No sistema excretor. Então, o túbulo de Malpighi, né? Ele é um tipo de estrutura, tá? Que vai fazer o quê? Ele vai auxiliar na excreção por placas, né?
vai liberar aí as suas excretas, tá? Então são os principais órgãos excretores dos artrópodes. Algumas espécies de aracnídeos têm túbulos em vez ou além de glândulas cocaxais. Em algumas delas parecem agir na produção de seda em vez de na excreção. Então, quando no caso os artrópodes, né, aranhas, né, insetos, eles liberam algumas substâncias que faz a teia de aranha, né, que faz a seda, né, eles fazem pelo túbulo de Malpighi, que também é um tipo de excreção, tá bom? Nos equinodermos ausentes, né, as excreções são liberadas através de brânquias ou pelo sistema ambulacral, né? O que é sistema ambulacral? O sistema ambulacral, tá? Ele também é designado sistema vascular hídrico, é o sistema característico dos equinodermos, formado por uma rede de canais e de ampolas, onde circula a água do mar, que entra no sistema por uma placa muito perfurada, denominada placa madreopórica, que se localiza na superfície da carapaça. Então, na realidade, é um sistema, né, vascular hídrico, ou seja, eles, como que transportam água, né? Então esse é o sistema ambulacral. Órgãos reprodutores, né? Então nos poríferos é ausente, né? Então eles germinam apenas, tá certo? Os quinidários, assexuada e sexuada, né? Então indivíduos sexuados. Plateumintos também são sexuadas e sexuados, né? E tem aí, são monóicos e dioicos, ou seja, podem ter o mesmo órgão reprodutor no único indivíduo ou os dois separados, tá bom? Então, monóicos ou dioicos, tá certo? Então, o que são monóicos e dioicos, tá? Dioicos apresentam sexos geneticamente separados e cada um produz apenas um tipo de gameta, tá bom? Monóicos, também chamados de hermafroditas, são indivíduos que produzem dois gametas em um mesmo corpo e não possuem diferenciação sexual genética, tá certo? Então, nesse caso aqui, os indivíduos são monóicos, ou seja, eles têm o mesmo órgão, né, no mesmo indivíduo. Já os dioicos, né, são indivíduos que têm sexo separado. Então, os plateumintos podem ser monóicos ou dioicos, tá? E aqui os nematóides, né, ou asqueumintos, a maioria são dioicos, ou seja, cada um tem seu órgão sexual separado. A maioria dos poliquetas, no caso dos anelídeos, né, é dioico, e monóicos os oligoquetas, tá bom? Então, nós temos espécies que são dioicos e espécies que são monóicos. A maioria, né, no caso dos moluscos, a maioria são dioicos, fecundação externa e interna. Os artrópodes, a mesma coisa, né? A maioria são dioicos, com fecundação interna ou externa. Já nos equinodermos, né, são dioicos, fecundação externa, desenvolvimento direto, tá bom? Esses são os principais indivíduos. Na espécie dos cordados, né, também são dioicos, né? Cada um tem seu órgão, beleza? Agora, sistema circulatório, né, por onde circula, né, os alimentos, os nutrientes, tá bom? E várias substâncias. Então, nos poríferos não precisam, porque a água já passa direto na célula, então não tem sistema circulatório. Nos quinidários também não tem, né, porque o alimento já é filtrado e já vai nas células. Os plateumintos, né, também não apresentam um sistema circulatório, ou seja, não circula substâncias entre eles, tá bom? Os nemateumintos ou asqueumintos, tá certo? Também não tem sistema circulatório. Quem vai ter? Os anelídeos, né? Presente na circulação fechada. Tem hemoglobina também, tá certo? Igual nós, humanos, sangue vermelho, né? Tem hemoglobina, tá certo? Nos moluscos, o sistema é aberto, tá? Gastrópodes e bivalves é fechado. Nos cefalópodes, tá bom? Então, nos cefalópodes são fechados, tá? Enquanto em outros, eles são abertos, tá bom? A circulação. Nos moluscos é aberta, né? Gastrópodes e bivalves, e fechado nos cefalópodes, né? Então tem indivíduos que são abertos e fechados o sistema circulatório, tá? Artrópodes, presente, tá? Também circulação aberta, hemolinfa, tá bom? Nos equinodermos, ausente ou reduzido, distribuição de substâncias pelo líquido celômico, beleza? Sistema respiratório, né? No caso dos poríferos é ausente,
quinidários também ausente, triblásticos, plateumintos também ausente, tá? E nemateumintos ausente por difusão, tá? Então não tem o sistema circulatório, mas eles trocam gases por difusão, tá? Então eles acabam difundindo o oxigênio, tá? Anelídeos, tá? Ausente na maioria, né? Então por quê? Porque faz difusão. O branquial nos aquáticos, tá? Então quem é aquático faz branquial, quem não é difusão, tá certo? Sistema circulatório pulmonar, cutânea, difusão e branquial, isso nos moluscos. Já nos artrópodes é traqueal, branquial e filotraqueal. Então o que é sistema respiratório traqueal? Então é quando tem fuso no corpo e ele absorve o oxigênio, assim como acontece nos insetos. Branquial é quando ele tem brânquias, né? Tipo uma estrutura respiratórias adaptadas para o indivíduo viver na água, né? Então as brânquias servem para filtrar os alimentos, né? E alimentar o indivíduo. Os equinodermos, branquial ou ausente, trocas auxiliadas pelo sistema ambulacral, né? O sistema hídrico dos organismos, tá? Como já expliquei anteriormente, tá bom? Órgão de locomoção, né? O mais bacana aqui que é esse órgão de locomoção, tá? Então, nos poríferos é ausente, por quê? Porque eles são sésseis, tá bom? Nos quinidários, esse sistema circulatório, como que é que ele é? Ele deixa eu voltar lá primeiro. Vamos lá. Então, nos plateumintos ausente, tá? Com expansões, a pele tem expansões para poder o indivíduo se movimentar. Os nematóides ou os ascomintos também é a mesma coisa que os plateumintos, só que eles se movimentam por esqueleto, tá certo? Anelídeos, tá? Presentes, né? Moluscos, fixos, rastejantes. Artrópodes, presentes, tá certo? Equinodermos, utilizam espinhos para poder se movimentar e também se defenderem, beleza? Então essa é a tabela comparativa. Espero que vocês tenham entendido, né? E quem vai fazer para amanhã, boa prova e tenham calma na hora de fazer a sua avaliação, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí e até o próximo evento, beleza? Obrigadão.